Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. Manda seu recado, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Projeto Iniciação, segundo programa do ano, 2023. Bem-vindo a todos. Feliz Ano Novo para quem ainda não esteve aqui conosco. E é isso aí. A gente está começando aí o nosso ano de 2023, segundo programa hoje, a todo vapor. Boa noite, professor. Boa noite a todos, ao irmão Gilberto Catira, Carlos Nascimento, a todos os nossos irmãos e amigos que estão aí presentes para assistir o encontro de hoje, justamente denominado Projeto Iniciação, através do nosso canal Conexão 3005. Então, esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Sempre lembrando que o nosso encontro chama-se Projeto Iniciação. O maior projeto que o ser humano tem na face da Terra é o projeto de iniciação. E cada ser humano tem muitos projetos na vida, Todos têm, em vários campos de atividade. Mas o maior, realmente, em termos evolutivos, é o projeto da sua própria iniciação, do autoconhecimento, Então, os nossos trabalhos aqui de todos os sábados, como todos sabem, seguimos duas bases fundamentais. Justamente são os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Teosofia, e os ensinamentos do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E nesse estudo que nós fazemos, de maneira ampla, nós abordamos muitas vezes ensinamentos de muitos instrutores da humanidade que passaram através dos séculos, dos tempos e das civilizações do nosso planeta. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação, ou seja, a desenvolver o seu projeto de iniciação, fornecer informações e valores importantes para essa finalidade. A outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquários. E para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, especificamente na eubiose, esse encontro também visa que as pessoas tenham a possibilidade de repensar o que foi já estudado e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Devemos dizer, então, que agora, para que uma pessoa siga o seu projeto de iniciação, do autoconhecimento, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. É absolutamente conforme a ciência iniciática das idades, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Ela vai escolher a escola que ela quiser, que ela mais lhe for do seu entendimento boa para ela. Mas nós sugerimos que ela venha fazer o seu curso, o seu trabalho de iniciação aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode fazer? As aulas vão começar agora. As aulas começam em fevereiro, de todos os níveis. E vai começar um nível agora muito importante para quem está começando a iniciação, justamente o grau peregrino. É isso? Então, para quem quiser começar os seus estudos na eubiose, nós convidamos aos nossos queridos irmãos que queiram fazer isso, então é necessário que ela entre em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose. Como fazer isso? É simples. Vai no Google, digita lá, busca Sociedade Brasileira de Eubiose, vai entrar no site da Sociedade Brasileira de Eubiose. O site contém um botãozinho, esse botãozinho está escrito lá, onde estamos? Então, ali aperta o botãozinho, Então, vai mostrar todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior.
Então, a pessoa vai escolher um departamento, ali tem a indicação do telefone, do endereço, da cidade, do e-mail, não é isso? Então, a pessoa tem toda a oportunidade de entrar em contato com esse departamento que ela escolher, que seja na sua cidade, evidentemente, né? Ou próximo à sua cidade, para iniciar justamente o grau peregrino, que é de forma presencial. Presencial, né? Então, a pessoa faz o grau peregrino, o primeiro grau, depois faz mais 4 graus iniciáticos em sequência, perfazendo 5 graus. Perfazendo 5 graus de iniciação, ela tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí ela pode participar de todas as atividades, ritualística, yogas, atividades da escola, atividades junto ao público em geral, palestras, tudo, tudo. Né? E, além disso, muito mais importante, ela tem a oportunidade de estudar as revelações do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza. São milhares e milhares de páginas escritas pelo nosso augusto mestre. Então, está esse convite para todos, né, para começarem o curso na Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Nós estamos aqui seguindo dentro do nosso padrão, justamente estamos abordando o termo sobre antropogênese. Não é isso? Já vimos uma parte de cosmogênese, agora entramos na parte de antropogênese, seguindo uma linha de conhecimento dado pela nossa mestra a Helena Petrona Blavatsky e ampliando esse conhecimento pelos ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Então, estamos estudando, né, justamente num ponto em que a Blavatsky apresenta, nesse trabalho seu, né, que ela mesmo diz que não é seu, simplesmente. Ela foi veículo de seres de hierarquia para trazer esses conhecimentos importantíssimos para a Terra, justamente no século XIX. Foi realmente algo extraordinário, esses ensinamentos. Ensinamentos que ela trouxe justamente via mestres superiores, de hierarquias superiores, e também via os mundos internos. Ela trabalhou muito ligada com justamente os mundos internos do Tibete. Ela mesma esteve nos mundos internos. No mundo interno do Tibete, entrou em contato com os mestres, tudo, né? Então, é a síntese que nós temos a respeito de como funcionou esse processo de veiculação desses conhecimentos, né, superiores para a face da Terra através de Blavatsky. Né? Nesse momento que nós estamos estudando, Blavatsky nos mostra justamente nos faz uma apresentação geométrica justamente do universo que ela apresentou a nós através dos ensinamentos dos seres superiores, para os quais ela serviu de veículo. Né? Então, basicamente, relembrando, nós temos, então, como fonte de origem de tudo que no universo, o eterno, né? O aquilo, o tati. O aquilo é o imanifestado. O imanifestado, então, produz o manifestado. Isso, que é justamente esse universo que, em parte, nós conhecemos. Nós, seres humanos, não conhecemos todo o universo. Nós conhecemos o universo material, através da astronomia. Mas existe um universo imaterial. Imaterial, não. Hiperfísico. Ele tem matéria, mas matéria hiperfísica. Isso nós não conhecemos, não temos essa noção. Então, o universo é muito amplo, muito mais amplo, infinitamente mais amplo do que aquilo que a astronomia nos mostra. Então, a HPB nos mostra, então, é eterno e manifestado, produz o manifestado, que é Maya, né? E geometricamente, isso ela trouxe, foi ela que trouxe essa percepção no século XIX, geometricamente se ocorre da seguinte maneira: o eterno se manifesta, né? Isso, a primeira manifestação que ocorre é justamente o Sol central, que é um círculo, né? Esse Sol central produz uma consciência Parabrahma, o Parabrahma produz uma consciência chamada Brahma,
que é justamente um círculo com um ponto no centro. Esse ponto significa o germe da polaridade. Depois deste Brahma, há uma projeção para o segundo trono. Brahma é o primeiro trono. Uma projeção para o segundo trono, justamente representado por um círculo com um ponto médio, né? Uma mediatriz, um ponto separando esse círculo em dois hemisférios. Né? Então, depois, no terceiro trono, um círculo representado por um círculo e uma cruz inscrita nesse círculo. Justamente a HPB, então, está nesse ponto que nós estamos abordando, ela está nos ensinando justamente como funciona o entendimento de maneira simbólica dessa existência, relacionando o imanifestado com o manifestado através desta visão de forma geométrica. Então, ela nos afirma que o diâmetro dentro do círculo representa a natureza feminina. O diâmetro dentro do círculo representa a natureza feminina. O primeiro mundo ideal por si mesmo gerado e por si mesmo impregnado de espírito de vida universalmente difundido. Converte-se em andrógeno, quando as raças e tudo mais na Terra se desenvolvem em formas físicas, transformando-se em símbolo, um círculo com um diâmetro, do qual parte é uma linha vertical. Expressão do masculino e feminino, a antiga e mais antiga tal egípcia. Então, aí está. O símbolo de Vênus, continua HPB, mostra que ele preside sobre a geração natural do ser humano. Os egípcios simbolizavam a vida no Ankh, ou na cruz Ansata. Quem entra no caminho da iniciação conhece exatamente essa cruz Ansata, que é o símbolo de Ísis, ou Vênus. Isso significava, esotericamente, que a humanidade saíra do círculo espiritual divino e caíra na geração física masculina e feminina. Então, do imanifestado surge o manifestado, não é isso? E claro que até o segundo trono, todas as consciências vivem numa forma de androgenismo, ou seja, não existe a polaridade de sexualidade masculino e feminino. Abaixo do segundo trono, sim, aí aparece justamente a parte feminina e masculina, porque é uma necessidade que de tal forma ocorra. Né? Então, essa questão de masculino e feminino surge, evidentemente, abaixo do segundo trono, abaixo do segundo trono. Por isso que, justamente, o segundo trono representa o início da polarização no universo manifestado. Né? A palavra Ankh, isso, que é justamente relativamente à cruz Ansata, é cruz Ansata ou Ankh. A palavra Ankh significa em hebreu minha vida, meu ser, derivado do nome da deusa egípcia Noshi. Num dos catecismos mais antigos do sul da Índia, na península de Madras, a deusa hermafrodita Ardhanari tem a cruz Ansata, a suástica, signo masculino e feminino, precisamente na parte central, para indicar o estado pré-sexual da terceira raça, a lemuriana. Né? Então, aí está essa indicação, já a HPB, nessa parte da antropogênese, ela não dá indica o estado pré-sexual existente, que existiu na terceira raça lemuriana. A partir de meados da raça lemuriana que houve a descida, a queda dos anjos e a ativação da tríade superior. Isso nós já vimos, a tríade superior. E, a partir daí, foi dado a possibilidade da realização efetiva do mental superior e foi também introduzido no sistema vital da raça lemuriana o sistema de reprodução sexuado. O sistema sexuado foi introduzido na raça humana, na terceira raça, em meados da terceira raça. O ponto central da suástica, Nara, é o símbolo do duplo sexo, Vishnu e Lakshmi. Vishnu de pé sobre uma folha de lótus flutuando na água, que flui pela suástica, origem da geração, ou queda do homem. Então,
justamente aí está essa questão, o entendimento de Vishnu e Lakshmi. Aliás, quem já estudou o chakra cardíaco, ele apresenta justamente, o chakra cardíaco tem 12 pétalas, e justamente no lado superior direito, nós vemos duas figuras andrógenas, representadas, polarizadas, mas constituindo um ser andrógeno, né? Que é justamente Vishnu e Lakshmi. Na nossa noção do conhecimento, cristão, Vishnu e Lakshmi representa Jesus e Maria. Jesus e Maria, está lá no chakra cardíaco, Vishnu e Lakshmi, né? Então, é indicado por Jesus e Maria. Então, é interessante que no chakra cardíaco tem 12 pétalas, né? E Vishnu e Lakshmi. Justamente a gente entende por quê, né? Jesus e Maria rodeados por 12 discípulos. Então, veja bem que numericamente tudo se encaixa, né? 12 pétalas do cardíaco, Maria e Jesus cercada por 12 discípulos. 12 discípulos. É claro que no processo de transformação em rumo adeptado, esse 12 soma-se a esse número 2, Vishnu Lakshmi, formando 14. Então, o chakra cardíaco ele passa a ter 14 pétalas. 14 pétalas. Aliás, os próprios astrólogos, nos dias de hoje, já andam comentando que logo, logo, e já muitos já atuam desse jeito, dessa forma, que não são apenas 12 signos do zodíaco, mas sim 14 signos do zodíaco. Né? Os astrólogos já estão mexendo nesse assunto, né, dessa passagem do 12 para o 14. Do 12 para o 14. Muito bem. Então, você já vê como é muito profundo esse estudo, né, a respeito dessa questão geométrica, numérica, relacionada com o processo evolutivo do ser humano, né? Através das raças. Isso é muito importante. Não só através das raças, mas também nos pódromos, nos momentos anteriores à formação dessas raças, vinda como projeção vinda do eterno, do imanifestado. Pitágoras chama a Shukra Vênus como outro sol. Ele chama o Shukra Vênus o outro sol. Na verdade, esse outro sol, nós podemos entender que o nosso Sol, que é o centro do nosso sistema solar, é isso? Que é o nosso universo, é o Sol que comanda espiritualmente, fisicamente e espiritualmente toda a evolução do nosso sistema solar. E representa justamente, como Pitágoras afirmava, o Shukra Vênus, que tem cor azul, não é verdade? Então, nós olhamos para o Sol, a gente vê que o Sol é amarelo. Mas a verdadeira cor do Sol não é o amarelo é azul, justamente correspondente ao segundo trono. Então, a HPB continua dizendo que dos 7 palácios do Sol, veja bem, dos 7 palácios do Sol, o Lúcifer Vênus é o terceiro na cabala cristã e judia, a mansão de Samael, dito por HPB. Vênus é o primário de nossa Terra, isso é o seu protótipo espiritual. O carro de Vênus é puxado por 8 cavalos, nascidos na Terra, enquanto os corcéis dos 8 planetas são diferentes. Então, bem, nesse sentido da antropogênese, a HPB vai alinhavando e vai fazendo justamente essa ligação entre Vênus e a Terra. Né? É claro que nós podemos entender que, no sentido da iniciação, não é isso? Nós viemos da Lua e que o que estava na Lua veio de Vênus. Então, essa sequência antropogenética, né? O primeiro planeta, tudo nasceu em Mercúrio, depois as raças passaram para Vênus, depois para a Lua, depois para a Terra. Só que então nós vemos que Vênus tem uma dupla visualização para nós, né? Como a nossa origem, né? Isso é muito antiga, né? No processo antropogenético, né? Mas Vênus também significa, no nosso entendimento, no entendimento da ciência iniciada das idades, como justamente Ísis, que é o segundo trono, na verdade. Então nós estamos, veja bem,
Olha só que importante. O assunto não é fácil, o assunto tem que ser bem entendido na sua profundidade. Antropogeneticamente, nós viemos de Vênus, no sentido evolutivo das raças, né? Mas evolutivamente, nós estamos caminhando para Vênus, mas não o Vênus planeta como nós conhecemos. Vênus como quinto sistema evolutivo, que tem a cor azul. Isso. Então, isso tudo corresponde àquele processo que nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou a respeito da vida energia descendo e vida consciência subindo. Ou seja, no universo é assim: desce vida energia e sobe vida consciência. Esse é o processo. Então, o nosso processo agora é atingir Vênus, Ísis, mas justamente como estado de consciência do segundo trono. É por isso que HPB, inclusive, escreveu uma série de 4 livros chamado Ísis Sem Véu. Ísis sem véu, ou seja, nós temos que tirar esses véus que estão nos separando de Ísis, de Vênus, para entender justamente a nossa origem e o nosso futuro iniciático, né? Que é justamente relacionado com o segundo trono. Então, é Ísis sem véu. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? A HVB continua dizendo o seguinte: todo pecado cometido na Terra é sentido em Vênus. Não é verdade? Então, é claro que a gente pode entender que tudo que é cometido na Terra justamente é pressentido no segundo trono. O segundo trono pressente justamente o que ocorre de certo e de errado na face da Terra, porque é o Logos que nos preside, que é a nossa mãe divina, né? Não é verdade? O segundo trono é a nossa mãe divina. O guru dos Daitias é o espírito guardião da Terra e de seus homens. Todas as mudanças em Vênus se sentem e se refletem na Terra. Falando de maneira mais simples, né? Mais objetiva. Tudo que ocorre em Vênus, eu estou dizendo, falando não do planeta Vênus, simplesmente de onde viemos, mas Vênus no sentido de segundo trono. Tudo que acontece no segundo trono tem seu reflexo na Terra. Tem seu reflexo na Terra. Né? Então, tudo que acontece na Terra tem origem na Mãe Divina, que nos guia. Né? Os titãs estão estreitamente relacionados com Vênus, Lúcifer, tanto que os cristãos, mais tarde, os identificaram com Satã. Quer dizer, claro que isso aí está relacionado, a HPB nos fala sobre essa relação entre Vênus e Lúcifer, né? Que é justamente a queda luciferina, a queda dos anjos, né? E os humanos identificaram essa queda luciferina com uma figura dantesca, né? Digna das palavras de Dante, que é justamente Satã. Satã, né? Então, mas Satã, na verdade, é mais um processo de imaginação dos seres humanos, mas, na verdade, o significado profundo é justamente relacionado a Lúcifer, que é o nome genérico de uma projeção do quinto senhor em direção da Terra, né, para a formação que originou a formação da nossa humanidade. Né? Os titãs, né, então, por isso Vênus era representada com os chifres de vaca na cabeça, símbolo da natureza mística. A estrela polar, símbolo do guia, protetor guru, é a denominação de Vênus. Como Vênus não tem satélites, disse que ela adotou a Terra. É uma progênie da Lua. Então, disse então que Vênus não tem satélite, então a HPB traz essa importante informação, né? Como Vênus não tem satélite, então os estudiosos e os mestres afirmam que é por isso que disse que ela adotou a Terra como a sua filha. Né? O regente Vênus amava tanto a Terra que se encarnou como o Xanas e lhe deu leis perfeitas, que foram desobedecidas e dadas mais tarde. O misticismo oculto só se ocupa do regente de Vênus que o anima. Isso é muito importante.
Até é muito importante também dizer que nós temos um ser extremamente ser mais evoluído que nós temos no planeta Terra, que é justamente o rei do mundo, né? O rei do mundo. E esse rei do mundo é proveniente de Vênus, não é isso? O rei do mundo é proveniente de Vênus, né? Aquele que comanda o mundo, né? O Melquisedeque. Melquisedeque, que é citado na Bíblia, né? É citado na Bíblia e por Paulo de Tarso também, que é o rei Melquisedeque, o rei do mundo, o rei oculto, né? É um ser, conforme HPB, é um ser proveniente de Vênus e que, a partir de meados da raça lemuriana, ele teve a incumbência de Deus, do Eterno, para fazer a direção espiritual da Terra. E até hoje continua. É o Melquisedeque, é o rei do mundo. Né? Cada mundo tem sua estrela-mãe e seu planeta-irmão. Olha só. Cada mundo tem sua estrela-mãe e seu planeta-irmão. Então, das estrelas vem tudo. Né? Tudo que nós temos no universo, inicialmente, provém das estrelas. Então, tudo vem do Sol. É o centro de irradiação de toda a nossa espiritualidade. Né? Então, assim, a Terra é a filha adotiva e irmã menor de Vênus. Por seus habitantes, são de sua espécie própria. Todos os seres sencientes, ou seja, aqueles que têm o centenário completo, são providos em seus princípios de formas e organismos em completa harmonia com a natureza e estado da esfera que habitam. Então, isso significa, nesse processo que nós estamos vendo, da vida, da progressão da vida através das raças, de Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Terra, isso significa que as hierarquias vieram construindo para nós o nosso centenário. Nós temos um centenário, né? Um quaternário inferior, uma tríade superior. Tudo, não fomos nós que construímos isso, nós recebemos essa tríade como função da ação das hierarquias superiores, né, que nos precedem, né, nos precederam evolutivamente. Mas eles nos dão esse centenário em forma potencial. Veja bem, nós recebemos esse centenário através do processo evolutivo de forma potencial. E nós temos que desenvolver essa potencialidade toda numa forma ativa. Uma forma ativa desse centenário, nos levando para a realização plena da nossa consciência íntima. Né? Ou seja, a nossa tendência é nos tornarmos adeptos. Ou seja, estamos passando pela experiência humana. E nós temos que passar para o nível da experiência super-humana, nos tornando adeptos. E isso como é que se faz? Através justamente do projeto de iniciação. Projeto de iniciação. O que acontece com o projeto de iniciação? Autoconhecimento. E o que provoca o autoconhecimento? O desenvolvimento pleno do centenário. O centenário que é construído pelo nosso corpo físico denso e mais 6 corpos hiperfísicos, que são matéria, mas matéria sutilizada. Então, são 7. A nossa constituição é centenária. Né? Muito bem? Então, as esferas do ser, ou centros de vida, que são núcleos isolados, produzindo seus homens, animais, são inumeráveis. Veja bem, dentro do processo, são inumeráveis nessa sequência evolutiva, né? Que vem desde o mineral, passa pelo vegetal, animal, mineral, são núcleos específicos e são inumeráveis. Não há uma que se pareça à sua irmã e companheira, nem nenhuma outra em sua progênie especial própria. Todas têm uma natureza física e espiritual. Todos. Todos esses níveis têm uma natureza física e outra espiritual. Os núcleos são eternos. Os núcleos dessa Constituição são eternos e imperecíveis. Ou seja, claro, os núcleos periódicos e finitos. Os núcleos, ou seja, aquela parte manifestada em Maia, são periódicos e finitos. Mas os núcleos fundamentais são eternos e imperecíveis. Ou seja, isso significa o seguinte: o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele
deixa bem claro o ensinamento de que a morte é a maior das mentiras. Aliás, é citado isso numa das epístolas de Paulo de Tarso, que afirma que a morte é a maior das mentiras. A vida é eterna. A vida é eterna. Mas na sua manifestação física, na parte mais densa, ela obedece, se manifesta através de ciclos periódicos e finitos. Mas a vida em si é infinita. A morte não existe. Né? Então, os nucléolos fundamentais de todas essas formas de manifestação fazem parte do infinito absoluto. Veja bem, isso é muito importante. Todas essas manifestações, sejam quais forem, em quais níveis que forem, tem Deus dentro de si. A divindade se projeta, o eterno produz a manifestação, que a manifestação tem uma diversidade muito grande, né? Nós vemos o universo manifestado como uma diversidade muito grande, né? Bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões, claro, de planetas, de galáxias, bilhões e mais bilhões de galáxias, isso a astronomia nos mostra, né? Mas cada pontinho, cada menor partícula desse universo infinito tem Deus dentro de si. Então, é muito importante. A divindade se projeta, veja, a divindade produz a multiplicação, mas não se divide, ela mantém-se una. Então, isso aqui, né? Por isso que a HPB fala, os nucléolos que constituem todas essas partes manifestativas na antropogênese fazem parte do infinito absoluto. Isso é só que importante, né? São as aberturas daquela negra e impenetrável fortaleza para sempre oculta à vista humana e até angélica. Pronto. Esse realmente é algo importante, né? Na vista humana existe realmente um véu profundo que nos impede de ver, não que o véu nos impede, mas nós não temos capacidade de penetrar através desse véu para visualizar a verdadeira natureza do universo. Então, torna-se uma fortaleza impenetrável, que fica para sempre, entre aspas, oculta à vista humana e até à angélica. Não é verdade? Até os anjos, nas suas devidas camadas, têm as suas limitações. Não é verdade? O único ser, o único estado que não tem limitações é justamente o eterno. É o aquilo, o tati. Esse não tem limitações. É o ser e o não ser ao mesmo tempo. É tudo. O alfa e o ômega. Agora, todos os seres que estão no processo evolutivo, tanto na parte mais densa, nossa, humana, como na parte angelical, muito mais para cima, cada um, na sua esfera de manifestação evolutiva, tem as suas limitações específicas. É claro que um anjo, um ser de hierarquia, ele tem uma visão absolutamente mais ampla do que a nossa, como seres humanos. Né? Os núcleos são a luz da eternidade que escapa dali. Esta luz é que se condensa nas formas dos senhores do ser, dos quais os primeiros e mais elevados são coletivamente Jivatman, o logos dos filósofos gregos, que aparece no princípio de cada novo Manvantara. Então está o logos do filósofo grego, justamente, é o que aparece no princípio de cada Manvantara, ou seja, de cada processo evolutivo setenário que caracteriza o nosso sistema solar. Por isso que temos 7 ciclos no nosso Manvantara, né? São 7 dias de Brahma, e nós estamos aqui realizando o 4º dia, a caminho do 5º dia. Nós estamos no 4º dia da evolução. Estamos a caminho do 5º dia. Depois passaremos para o 6º dia, 7º dia, e vai encerrar, então, esse processo do nosso Manvantara atual. Né? Muito bem. Desses ciclos, né, em escala descendente, formados das ondas mais e mais consolidadas dessa luz, que se converte em matéria densa, no nosso plano objetivo, procedem as numerosas hierarquias das forças criadoras, algumas informes e outras com as suas próprias formas distintivas. As mais inferiores, que nós chamamos de elementais, sem forma alguma própria,
porém assumindo toda a classe de forma de acordo com as condições que as rodeiam. Então, aí está a riqueza que existe no processo de manifestação, não é isso? Desde as hierarquias superiores, que assumem a atividade de forças criadoras, até as hierarquias mais, vamos dizer, próximas e mais pertinentes ao nosso mundo físico objetivo, e que nós podemos citar, como a HPP cita, os elementais. Os elementais que não criam coisa alguma, mas são veículos para a produção de tudo o que acontece no nosso mundo objetivo. Tanto que inclusive o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele vai a fundo nesse assunto, afirmando que esses elementais, eles agem na natureza sendo veículos para a produção de fenômenos naturais, como chuva, terremotos, maremotos, ondas enormes no mar, e assim por diante, e muitos outros fenômenos. Então, são levados pelos elementais, inclusive agindo na nossa própria vida, né? No processo de manutenção da vida, trazendo a possibilidade da fecundação, da gestação, do nascimento e assim por diante. E nós mesmos, essa nossa estrutura setenária hiperfísica é constituída por elementais também, né? São os nossos elementais, são elementais incorporados à nossa própria estrutura física, hiperfísica, setenária. O mais importante também, nós podemos ver a inter-relação que existe entre todos esses estágios evolutivos. Quando nós evoluímos através do nosso processo de iniciação, esses elementais que estão incorporados em nós vão evoluindo também, seguindo o nosso plano evolutivo, para, no futuro, entrarem no processo evolutivo do mineral, do vegetal, do animal e assim por diante. Então, somos deuses, né? Então, nós temos também, no nosso processo evolutivo, uma atividade deífica, não é isso? Produzindo a evolução desses elementais, desses seres todos que estão incluídos na nossa própria estrutura física densa e hiperfísica. Veja só como o universo. A gente vê, então, por este enfoque de HPP, pela antropogênese, nada no universo está separado um do outro. Tudo faz parte do mesmo plano, faz parte do mesmo âmbito. É isso? Tudo está interrelacionado. É isso? Nós estamos aqui, uma estrela que está lá distante, bilhões e bilhões de anos-luz, nós temos profunda relação com ela. Tanto que, pela ciência iniciática, é dito que o tempo e o espaço não existem. É ilusão. Tempo e espaço é ilusão. E hoje a física quântica, no terceiro milênio, os físicos estão ficando surpresos, porque o conhecimento da física quântica indica claramente para os físicos que o tempo e o espaço não existem, são relativos. Então, isso é muito importante. A gente vê que a humanidade caminha através do terceiro milênio, né? No terceiro milênio, caminha aceleradamente para atingir um conhecimento bastante expressivo, e que o nosso mestre nos dá uma data específica, que é justamente o ano 3005. Tanto que o nosso canal, como é que se chama? Conexão 3005. Na verdade, justamente, HPB não fala sobre esse número. Na doutrina secreta, nenhum livro nunca falou sobre o ano 3005. É justamente isso é ensinamento dado para o nosso ciclo atual, para a nossa tônica, relacionando o ano 2005, que foi justamente o início da manifestação do Avatara Maitreya na face da Terra, e relacionando com o ano 3005, quando a nossa raça, quinta raça mãe ariana, deverá atingir um estado evolutivo bastante definido, né? Não final, mas bastante definido, a ponto de fazer inter-relações profundas com os mundos internos. A tal ponto que o nosso mestre diz que, em 3005, Agartha virá para a face da Terra. Veja só, Agartha, professor Henrique Souza diz, no ano 3005, Agartha virá para a face da Terra. Ou podemos entender,
No ano 3005, a humanidade daquela época, que vai estar dentro de um processo evolutivo muito à frente do que nós estamos hoje, terá a oportunidade de entrar em contato diretamente com os mundos internos e se tornarem veículos desses mundos internos, os seres que lá existem, de hierarquia. Isso é muito importante com essa afirmação. O nosso mestre diz que depois do ano 3005 vão se passar mais 10.000 anos de uma evolução fantástica. É claro que tudo isso levando a humanidade justamente para o florescimento de uma sexta raça-mãe, a raça dourada, e mais futuramente uma sétima raça-mãe, a raça alada. Nós vamos ver que tudo se interrelaciona, vai caminhando nesse projeto de evolução sustentado e dirigido pela lei cósmica justa e perfeita. Pela lei cósmica justa e perfeita. Não há mais do que uma só base, chamada Upadi, absoluta no seu sentido espiritual, sobre a qual e na qual são construídas, para fins manvantáricos, os inumeráveis centros básicos em que tem lugar a evolução individual cíclica e universal durante um período ativo. Então, é uma base. Existe uma só base, a HPB afirma, o PAD, que é absoluta no seu sentido espiritual. Então, veja bem, isso indica o seguinte: nada acontece por acaso. Isso o nosso mestre dá esse ensinamento. Que, falar é algo simples, falar, né? Nada acontece por acaso, mas no sentido espiritual tem um sentido cósmico extraordinário. Ou seja, a lei cósmica é justa e perfeita. Tudo que acontece é com a permissão, com o aval, fazendo parte do projeto de evolução contido no plano universal evolutivo. Né? As inteligências iluminadoras que animam esses diversos centros do ser superiores, são nomeadas indistintamente pelos homens que habitam além da grande linha. A grande linha que nós chamamos justamente, nós podemos chamar o Akasha, né? A grande linha que separa o nosso mundo objetivo do mundo superior, das hierarquias superiores. Né? A grande linha. Então, nós chamamos esses seres, né, de maneira geral, nós chamamos de Manus, Rishis, Pitris, Prajapatis e assim sucessivamente. E os Dhyanis Budas, Bodhisattvas e outros do lado de cá. Então, aí está, nesse processo evolutivo, as consciências vão evoluindo e vão originando, vão dando a possibilidade da manifestação dos Dhyanis Budas, dos Bodhisattvas e assim por diante. Né? Tanto que nós temos aqui, na atualidade, o nosso mestre indica a formação do quinto e sexto Buda, ou Bodhisattva, do sexto e sétimo, né? E sendo que Jesus o Cristo foi o quinto Bodhisattva. Né? O quinto Bodhisattva. No processo evolutivo, para a existência de um Buda, é necessária a formação de 7 Bodhisattvas. Jesus foi o quinto Bodhisattva. Né? Aí surgiram mais 6 e 7, isso aí, evidentemente, vai originar um Buda único, né? Que vai caracterizar o futuro evolutivo da nossa humanidade. Os ignorantes os chamamos de deuses. De forma bastante simplista, nós chamamos de deuses. Os profanos instruídos, o Deus Uno. Os sábios, os iniciados, veneram nele somente as manifestações manvantáricas daquele, do eterno, né? Sobre o qual nossos criadores e suas criaturas jamais poderão discutir. Então, aí, a HPB dá uma clara diferenciação, né? Uma distinção entre os seres superiores, as hierarquias superiores, além do Akasha, né? Mas, mesmo assim, esses seres superiores estão abaixo do entendimento que poderiam ter a respeito do eterno, do Tati. Né? O absoluto, tanto que a HPB então fala, o absoluto não se define, e nenhum mortal o viu, nem o compreendeu, jamais durante os períodos de existência. Esse é o grande clima, né? O grande âmbito de enigma, né? De mistério que existe dentro do estudo
da cosmogênese e da antropogênese. Né? O eterno origina a nossa parte, essa parte maiávica, né? De manifestativa, mas nenhuma consciência dentro desse mundo manifestativo consegue entender o eterno. Isso é básico. Nenhum consegue entender. Nem mesmo o Sol central. Nem mesmo o Sol central, que é a primeira manifestação no mundo maiávico, é isso? Ele não consegue entender o eterno. Existe um véu, e nós já falamos disso no encontro anterior, chamado Mula Prakriti. É um véu que está entre o Sol central e o eterno. Então, ele olha para o eterno e não consegue perceber o eterno. Ele vê somente o véu, Mula Prakriti. Então, a HPB dá esse entendimento de maneira... É um assunto muito difícil, mas a HPB ela delineia com bastante precisão essa relação que existe entre o mundo manifestado mais denso, o mundo manifestado mais sutil das hierarquias e o mundo do imanifestado. Então, isso aí, tanto que a HPB, dentro da doutrina secreta, ela afirma que o maior mistério a ser desvendado é justamente entender essa relação que existe entre o imanifestado e o manifestado. É o maior mistério não do ser humano, do nosso universo, do nosso sistema solar. E, possivelmente, claro, de outros sistemas solares que existem a possibilidade de existir infinitos sistemas solares pelo universo, nesses bilhões de galáxias que existem, é inevitável a gente pensar que não seja assim. Né? Então, é o grande mistério que nós temos para entender justamente essa relação entre o imanifestado e o manifestado. E entender o porquê da manifestação. O porquê, em que medida evolutiva o eterno, que tem tudo, é o ser e não ser, produziu o manifestado. Então, esse é o grande mistério que a KPB mostra através da doutrina secreta, né? O grande mistério a ser desvendado, não só pelos seres humanos, mas pelos seres super-humanos também. Então, o mutável não pode conhecer o imutável. Claro. Então, o manifestado não pode entender o imanifestado. Não há condições. Não há condições. Pela doutrina secreta, e a HPB afirma isso, o manifestado não tem condições de entender o imanifestado. Quer dizer, nós podemos dizer o seguinte, então isso é definitivo? Bom, nós temos um horizonte pela frente, né? O horizonte justamente é a expansão da consciência. O horizonte que leva um ser humano a se aproximar cada vez mais do entendimento desse mistério é justamente a transformação interna. É isso? Ora, Jesus nos falou a esse respeito de maneira simples. De maneira simples, ele nos revelou esse fato de podermos entender o que está além do nosso entendimento do infinito, através de uma frase muito simples que ele falou. É simples, mas é de uma infinitude plena. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ponto. Não é verdade? Então, Jesus o Cristo nos diz: conhecereis a verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus interno. Nos conhecermos internamente, conhecer o Deus que existe dentro de nós. E ele diz que quando conhecemos essa verdade nos liberta. Então a gente pergunta: essa verdade nos liberta do quê? Nos liberta de nós mesmos, da nossa incapacidade, das nossas limitações. Então, basicamente, esse horizonte se estende pelo nosso entendimento humano da seguinte forma: à medida que as consciências forem evoluindo, vão se libertando das suas limitações e entendendo cada vez mais o significado do universo, da evolução. E, é claro, caminhando cada vez mais para o entendimento da eternidade, né? E Jesus isso fala através da parábola do filho pródigo. Ele se refere a isso como a volta à casa do Pai.
Veja bem que interessante, né? O homem não pode conhecer seres mais elevados que os seus próprios progenitores, nem deve adorá-los, mas só saber como vieram ao mundo. Então, veja bem, o ser humano não pode entender, pelo menos por enquanto, justamente os seres mais elevados. É isso? Mas eles podem ter uma ideia de como vieram ao mundo. Verdade? Isso de maneira simples. Eu vou falar de maneira simples. Nós não podemos entender a fundo todo esse conhecimento fantástico ligado à cosmogênese e antropogênese, mas podemos ter uma visão geral de como as coisas funcionam. Veja bem. Ter uma visão geral de como as coisas funcionam. Isso é uma visão geral. A existência do imanifestado, do manifestado, das hierarquias, essa relação que existe entre as hierarquias de nós, como seres humanos, isso já é um grande passo. É um grande passo. Esse passo de entender como as coisas funcionam nos liberta do dogma. Não é verdade? Nos liberta do dogma. É isso? Do dogma religioso. Quando eu digo religião, a religião que existe em todas as partes do mundo. A religião restringe. A religião no sentido vulgar da coisa, não no religário. A religião no sentido vulgar restringe o conhecimento do ser humano. Mas através justamente do caminho, justamente do projeto iniciação, o ser humano pode, já de imediato, ir ter uma visão mais ampla da sua existência, através justamente desse processo de entender como as coisas funcionam. A base. As coisas têm um modo de funcionamento. Isso já é um auxílio fantástico que nos abre caminhos para o entendimento dos processos superiores, e isso vai acontecer, evidentemente, num estágio superior de evolução. Muito bem. É aqui nós, de momento, podemos falar assim, a respeito de mais essa parte da antropogênese, que é um assunto difícil. Claro que não é um assunto fácil, é um assunto difícil, mas, através do nosso processo do projeto de iniciação, nós podemos ir expandindo o nosso conhecimento cada vez mais para melhor nos integrarmos nesse caminho de entendimento superior. Então, eu estou passando a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, né, para a gente continuar os nossos estudos. O assunto antropogênese e cosmogênese é muito complexo, professor, mas como já foi dito aqui, nada acontece por acaso, né? Helena Blavatsky veio trazer todo esse conhecimento. Ela também avisou que viria uma outra pessoa que é o nosso mestre, Henrique José de Souza, que fez um trabalho também fantástico. Então, tudo isso dá um sinal, professor, de que a raça ariana, a quinta raça, ela vai evoluir. Mas se a gente se pegar no que acontece no mundo atual, dá aquela sensação de que está longe ainda dessa evolução, né, professor? Bom, aí, agora sim, o nosso irmão falou algo muito importante. Nós olhamos para o mundo e dizemos assim, poxa vida, mas é impossível esse mundo atual compreender tudo isso. E realmente é impossível. Realmente é impossível. Agora, tem um detalhe muito importante. Veja, isso é um detalhe muito importante da ciência inicial das idades relacionado com a eubiose. Né? A HPB, no século XIX, ela trouxe essa vastidão de conhecimentos. Nunca, pelo menos no meu ponto de vista, eu percebo isso, e qualquer um que estuda percebe, nunca a humanidade recebeu tanta informação iniciática como no século XIX, através da HPB. Aquilo que estava lá no Oriente, no Egito, nos mundos internos, foi trazido à luz, foi trazido para a face da Terra. É isso? Através da HPB. Um trabalho extraordinário, extraordinário. Né? E tão extraordinário que a HPB foi perseguida. Né? Ela foi perseguida, porque os próprios cientistas que a circundavam, que eram os seus discípulos inicialmente, começaram a dizer que ela estava mentindo. Isso foi lá nos Estados Unidos, onde ela vivia. Uma das afrontas que fizeram com a HPB é dizendo que ela estava mentindo, porque era tanta coisa que ela falava que era impossível ela ter todo isso. De onde ela tirou esse conhecimento? Na verdade, então eles não entenderam. Eles não entenderam.
Eles não entenderam que esse conhecimento não era ela que trazia, ela era veículo. A HPB, é isso mesmo ela declara, ela foi veículo dos seres superiores para trazer esses conhecimentos que estão muito distantes do conhecimento humano. Então, os próprios cientistas discordaram dela. Onde está as fontes desse conhecimento? Onde está? Porque é isso aí, a ciência acadêmica, a gente sabe que é limitada. Né? A ciência acadêmica apesar de todo o progresso da ciência, mas ela tem uma limitação relacionada às suas fontes de pesquisa, são escassas, são muito ainda primárias. Né? As fontes de pesquisa da ciência são primárias ainda, são muito primárias, não há condição da ciência entender. Então, o nosso irmão falou assim, a gente olha para a humanidade e diz assim, puxa vida, mas será que essa humanidade vai entender? A gente sente um impacto muito forte. Mas aí que vem um fato muito importante. O nosso mestre, o nosso irmão Carlos Nascimento, falou justamente que a HPB preconizou a vinda de um ser de elevada estatura espiritual para dar continuidade ao trabalho. Justamente foi o nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Só que a continuidade desse trabalho é dado em um outro plano, uma outra tônica. Veja, a continuidade é dada numa tônica diferente de HPB. Não diferente em essência, mas diferente no sentido prático de aplicação. Tanto que o nosso mestre define a eubiose. Como é que ele define a eubiose? Ele fala o seguinte, eubiose é teosofia posta em prática. Olha só que importante. Ele fala, eubiose é teosofia posta em prática. Então, nosso mestre abriu esse caminho extraordinário, entrando em considerações que a HPB não entrou, do terceiro milênio, do ano 3005, o ano 2005, com manifestação do Avatar Maitreya, e assim por diante. Né? E ele entrou também em outros entendimentos a respeito do atual estágio evolutivo da humanidade. Olha, o nosso irmão diz assim, nós olhamos para a humanidade e pensamos, será que todos vão entender tudo até o ano 3005? Claro que não, não há possibilidade. 1000 anos é muito pouco. Né? Então, agora vai o que o nosso... Isso eu não estou inventando, o nosso mestre fala alongando aquilo que Jesus, o Cristo, falava, né? A separação do joio e do trigo. É isso. Então, o terceiro milênio vai se caracterizar por aquilo que Jesus falava com o fim dos tempos. Vai haver uma separação, uma seleção. Então, aqueles que não estiverem, veja bem, aqueles seres da humanidade que não estiverem em condições de integrar a estruturação de uma nova civilização, devem ser retirados da Terra e vão para mundos obscuros, mundos menos evoluídos, para continuar seu processo evolutivo. E na Terra ficará a elite espiritual, justamente, e uma base dessa elite que tenha condições de prosseguir nesse processo de desenvolvimento. Então, essa é a explicação que o nosso mestre nos dá. Nos dá baseado justamente no alongamento, numa extensão de cognição, de entendimento, através, dita por Jesus o Cristo, né? Justamente a época de seleção. Essa seleção não vai prejudicar ninguém, não vai prejudicar ninguém. As coisas serão colocadas nos seus devidos termos. Na verdade, quem não estiver... Isso é todo mundo, nós todos estamos incluídos nisso. Não há privilégio. Todos nós estamos incluídos nisso. A lei vai decidir. A lei cósmica justa e perfeita vai decidir quem passa para a nova civilização e quem vai para mundos evolutivos inferiores para completar, para continuar o seu processo evolutivo. É como a gente vê numa escola, né? Na escola é assim. A gente tem desde o primário a gente vê isso, né? A gente tem uma turma, né? Desde o primário é assim. Na turma sempre tem 3 níveis. Tem um nível superior, são alunos perfeitos, né? Que entendem tudo, tiram boas notas e tal. Depois tem um nível intermediário, alunos medianos, né? Então, lá, alunos nota 5, né? Outra aluno nota 10 em cima, na metade, aluno nota 5. Nem para lá, nem para cá. Mediano. E para baixo, os maus alunos. Na verdade, que a gente sempre entende
Na escola, a gente vê os bagunceiros, aqueles alunos que não queriam socialização. A gente, no primário, a gente não via, quando a gente fez o primário, a gente via isso, né? Alunos bagunceiros que não queriam estudar, faziam toda sorte de barulho, de confusão. Assim é a humanidade também. Especificamente, toda a hierarquia evolutiva, ela divide sempre em três. É sempre em três. Um nível superior, um nível médio e um nível inferior. E assim a humanidade vai ser conduzida. O nível superior vai passar para a nova civilização. O nível médio vai ter que resolver a sua situação, se passa ou não passa. E o nível inferior, constituído por pessoas, por seres humanos que ainda não atingiram um processo evolutivo digno da altura de uma nova civilização, serão levados para mundos obscuros, que o nosso mestre fala, né? Isso aí corresponde até. Nós temos um livro até muito conhecido por todos no Espiritismo, né? Exilados de Capela, né? do escritor Edgar Armond. Né? Ele fala justamente disso, né? Uma estrela Capela tinha um planeta e muitos seres que não estavam em condições de continuar no processo evolutivo daquele planeta foram retirados de lá, levados para outros planetas, inclusive trazidos para a Terra, né? Inclusive, os nossos próprios irmãos espíritas afirmam, eu não vou citar nomes, que existem seres hoje que foram exilados de Capela, vieram para lá como exilados e hoje estão numa situação espiritual superior. São seres de elevada consciência espiritual, evoluíram desde 19 milhões de anos atrás, depois justamente da queda dos anjos, né? E a queda dos exilados de Capela, evoluíram a tal ponto que hoje estão aí dando ensinamentos profundos para a humanidade, né? Como seres evoluídos, mas foram exilados de Capela. Assim acontecerá na Terra também. Isso não é invenção, eu não estou inventando. Eu estou apenas transmitindo aquilo que faz parte do conhecimento dado por Jesus o Cristo e do conhecimento dado por HPB de forma genérica e um conhecimento dado especificamente claro pelo nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. Então, é essa forma de responder que eu faço para o nosso irmão Carlos Nascimento, a respeito desse impacto que nos causa vendo a humanidade de hoje e considerando essas possibilidades de uma nova civilização. Muito bem, professor. Gilberto, você tem alguma pergunta, alguma colocação? Sim, na verdade, bom, começamos aí o ano com bastante informação, segundo programa do ano, né? Então, quero aproveitar o espaço para deixar um recado aqui aos que estão conectados, para falar da nossa programação, que quem não é inscrito no canal, estou vendo que tem algumas pessoas que são novas, que estão participando, clica aí no sininho de inscrição, dá um like no vídeo, né? E se tiver alguém que goste algum colega, alguma pessoa que goste desse tema, desse assunto, manda o link do vídeo, compartilha com a pessoa, que essa interação, ela nos ajuda, né? A plataforma YouTube, ela considera, acaba classificando o nosso canal como relevante a partir do momento que tem algumas interações como curtir, compartilhar, se inscrever no canal, enfim. Então, e fica aí o nosso pedido, porque quando você faz, né, essas ações, automaticamente você recebe as notificações, você será informado sempre que tem alguma ação nova e vai estar sempre atualizado aí das atividades aqui do canal, certo? Além disso, caso você esteja participando aqui ao vivo e não tenha o seu questionamento respondido, ou não consiga colocar uma pergunta, você poderá deixar a sua pergunta posteriormente no próprio vídeo dentro do canal. Aqui embaixo, no vídeo, você pode escrever o seu questionamento, ou se você estiver assistindo esse vídeo gravado durante a semana ou qualquer outro momento, basta você escrever a sua pergunta no vídeo, então que esse questionamento será respondido pelo professor no próximo programa. Então você pode ter o seu questionamento respondido aqui ao vivo,
ou em qualquer outro momento pelo professor. Fique à vontade, você tem sempre uma oportunidade de ter a sua pergunta, o seu questionamento aqui pelo nosso professor Walter. Certo? É isso. Muito bom. A nossa irmã Maria Siqueira, ela faz aí ela faz um comentário. Realmente, dentro do Espiritismo, eu não vou citar nomes, né? Mas dentro do Espiritismo existem muitos relatos citando nomes de seres evoluídos, né? Que hoje, em anos anteriores, e atualmente hoje, colaboram com o processo evolutivo da Terra e que vieram de Capela. Isso aí faz parte do conhecimento dos espíritas, né? Tem muitos pontos dos espíritas que falam a esse respeito. Então, a gente vê que o assunto ele não é fechado dentro da filosofia, da eubiose, é um conhecimento cósmico, né? É um conhecimento cósmico, né? Então, dizendo que nada acontece por acaso, né? Isso é muito importante. Obrigado a essa colaboração da nossa irmã Maria Siqueira. Isso. Viu, professor? Como eu não estou vendo nenhuma pergunta, eu vou continuar fazendo os meus comentários. Pois não. Professor, o senhor falou nos elementais, né? Os elementais que estão ligados com as catástrofes, né? Tempestades, furacões, terremotos. O homem vai conseguir evoluir no sentido de amenizar tudo isso, professor? E Cristo tinha esse dom? Tinha. Veja bem, todos os seres superiores eles têm a capacidade de dominar os elementais. Agora, veja bem, o nosso mestre deixa bem claro, ele deixou bem claro nos seus ensinamentos. Quando um ser, especificamente o ser humano, domina a si mesmo, as leis da natureza tornam-se dóceis a ele. Olha só o que ele falou. Quando o ser domina a si mesmo, as leis da natureza tornam-se dóceis a ele. Então, os grandes mestres têm essa capacidade de dominar os elementais. Dominar os elementais. Jesus Cristo tinha, Jesus tinha essa. Eu não estou falando nem de Jesus o Cristo, Yoshua Ben Pandira. Eu estou falando especificamente de Yoshua Ben Pandira, que foi veículo do Cristo cósmico. Eu não estou falando nem do Cristo cósmico simplesmente, unicamente. Estou falando de Yoshua Ben Pandira, que foi veículo do Cristo cósmico. Por isso que é chamado Jesus o Cristo. Ele tinha essa capacidade de dominar os elementais, de retirar elementais que estavam trazendo prejuízos para um determinado ser humano a respeito karmicamente, assim como também interferir nos elementais na natureza. Essa é uma explicação daquilo que nós falamos, de vários fenômenos que ele produziu, né? Um dos fenômenos foi os peixes, né? Não foi? No Evangelho não está citado? Os pescadores que foram depois discípulos dele jogavam a rede e não tinha peixe. Então Jesus falou: não, vamos lá, agora vocês joguem a rede aqui num determinado local. Aí jogaram a rede veio cheia de peixe. Então, é claro que ele agiu sobre os elementais. Ele reuniu os peixes ali que comandaram por elementais. E, também houve uma tempestade muito forte no barco onde ele estava com os discípulos. Ele levantou as mãos e acalmou a tempestade. Acalmou a tempestade é uma maneira de falar. Ele acalmou os elementais que estavam fazendo aquele processo todo de manifestação da tempestade. É claro que nada acontece por acaso. Aquela tempestade não aconteceu por acaso. Veja bem, olha, nada acontece por acaso. Aquela tempestade aconteceu justamente pela lei cósmica, isso, nos elementais, para que Jesus demonstrasse o seu poder isso, perante os seus discípulos. Não foi por acaso. A tempestade não foi por acaso. Aconteceu porque tinha que acontecer, para que Jesus demonstrasse aos seus discípulos o seu poder. Isso. Também aquele outro fenômeno que ele expulsou, aquela legião de elementais que estavam torturando um ser humano que estava no chão se debatendo, ele expulsou os elementais desse ser. Né? Então, muitos seres têm essa... Existem relatos, né, informações de estudiosos
e dizem que Francisco de Assis colocava a mão no fogo e não queimava a mão. Existe um relato que ele punha a mão no fogo e não queimava a mão, porque o que queima a mão realmente é o elemental que existe no fogo, né? Existe um elemental no fogo que produz a queimadura. E, além disso, o nosso mestre ele explica que tudo que acontece na natureza é justamente produzida pela ação de elementais, não é verdade? Ou seja, terremotos, maremotos, ondas, até queda de prédios. Veja, até queda de prédios. Às vezes a engenharia fica espantada. Como é que caiu um prédio desse aí? Não sabemos explicar. Aí vamos tentar estudar o porquê. Produzido por elementais. É claro que nada acontece por acaso. Houve essa queda por um fato kármico. É isso? Um fato kármico e isso é inevitável. Não é inevitável. Né? As Torres Gêmeas, né? Foi um ato, tem uma série de fatos pertinentes, né? Não vale, aqui não é o lugar específico para a gente comentar, mas as Torres Gêmeas se desabaram. Né? Aquilo foi um espetáculo que a engenharia jamais podia imaginar que ia acontecer aquilo. É claro que foi produzido por elementais. Por elementais. O nosso mestre diz, até prédios caem pela ação dos elementais. Não é verdade? Então, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. E os elementais, eles cuidam das crianças. Né? As criancinhas pequenininhas, elas são cercadas por elementais. Os elementais cuidam dos animaizinhos. Os animais, que são os cachorros, os animais ferozes também, leão, eles são cercados por elementais. Os elementais têm essa função de cuidar desses seres. Não só dos animais, como das plantas. Tanto que pessoas sensitivas veem elementais perto das plantas, em jardins, nos espaços onde tem muita planta, né, veem os elementais. E, então, os elementais estão sempre presentes. Ficam perto das crianças até durante a infância. Né? Às vezes a criança está conversando e ela está vendo os elementais. Uma criancinha pequenininha, que nem sabe falar, ela vê os elementais. Agora, à medida que a pessoa vai crescendo, os elementais vão se afastando, porque já não há aquela comunicação de pureza, daquela pureza que existe entre os elementais e a criança. Né? Então, e vão se afastando. Mas a geração da nossa orgânica, genética, é produzida por elementais também. Né? O nascimento, o desenvolvimento no útero, tudo produzido por elementais. O desencarne também. O desencarne não é feito assim, aleatoriamente. A pessoa desencarna. Não, elementais agem no processo do desencarne. Isso toda a ciência iniciática nos indica esses fatos. Né? E o nosso mestre disse, os elementais estão sempre por trás de todos esses processos que a nossa vista não nos parece estranho. Né? Então, isso é muito importante, então, esse conhecimento dessa relação que existe entre os elementais. Existem os elementais livres na natureza e os elementais que estão incorporados no nosso corpo também. O nosso setenário, eles são constituídos por elementais. E o nosso processo na relação de yogas, de mentalização, é justamente consiste em fazer harmonizar a nossa estrutura setenária e os elementais que existem dentro deles, desses subníveis hiperfísicos. Né? Vai ajustando esses elementais para que tudo ocorra de maneira organizada, harmônica, isso evolutiva, né? Então é isso que eu podia falar de maneira geral sobre os elementais. O assunto é muito extenso, tem muita literatura a esse respeito, né? E os irmãos podem consultar. É mais ou menos o que eu acho que a Giovana, que é a Pets na Varanda, coloca. Os nossos sentimentos e pensamentos são as maiores fontes de elementais e podem nos ligar a egrégoras boas, como não. Somos o que pensamos e sentimos. Nós devemos fazer uma distinção entre elementais e elementares. Elementares podem surgir através da nossa ação mental. A nossa ação mental pode originar estruturas mentais que agem não como elementais, mas como elementares. Então, a nossa irmã tem razão. Os nossos sentimentos e pensamentos
são a fonte de origem de seres no mundo hiperfísico. Seres que agem no mundo hiperfísico de forma... não como elementares, mas como elementares. Isso. E, aliás, a nossa mente forma egrégoras boas ou egrégoras más. Nós sabemos disso, não? É isso. Dentro da eubiose, o processo todo é dirigido para que a nossa mente, o nosso processo mental, origine boas egrégoras, né? Mas também existem más egrégoras, né? Existem más egrégoras produzidas por guerras, existido por uma série de situações em que grupos criam egrégoras e as pessoas ficam vinculadas àquelas egrégoras e até agem de maneira até inconsciente. As pessoas agem até de maneira inconsciente sobre a ação dessas egrégoras. Então, é por isso que a nossa irmã tem razão. Existem egrégoras positivas e negativas. Então, nós temos que, através do nosso processo evolutivo, a nossa mentalização, nossos processos de transformação interna, produzir sempre bons egrégoras para ajudar a humanidade no seu processo evolutivo. Muito bom, professor. E a Maria Siqueira coloca, professor, os elementais têm a capacidade de interferir na mente do ser humano, perturbando para a pessoa fazer algum mal? Não, normalmente os elementais não fazem isso. Eles não fazem eles sempre agem de uma maneira. Veja, o elemental, ele não tem inteligência. Veja bem, vamos deixar bem claro. O elemental não tem inteligência. Isso. São seres, são veículos. Então, eles obedecem ordens. Os elementais obedecem ordens. Ordens de quem? Daqueles que têm condição de lhe dar ordens. Um mestre, por exemplo. Um mestre dá ordem para o elemental vai agir dessa ou daquela forma. Agora, existem outros seres que são os kamarupas. Isso. Kamarupas é outra coisa. Então, quando isso, o espiritismo chama-se de obsessão. Isso, fenômeno de obsessão. Algo hiperfísico vem e faz a obsessão da pessoa. Fixa na pessoa e produz malefícios para a pessoa. Por isso que no espiritismo existem até as técnicas para desobsessão. Existem técnicas para desobsessão. Isso é válido. Isso existe técnicas para desobsessão. Mas, normalmente, esse processo de obsessão é produzido por kamarupas. O que são kamarupas? São seres não humanos. Já foram humanos. Então, um ser humano é um centenário. Mas se ele produz atitudes muito ruins no seu quaternário, a tríade superior se separa do quaternário. Quer dizer, o processo vibratório torna-se tão extremamente diferente que a tríade se desloca para fora daquele quaternário, só fica o quaternário. Aí isso vira o que? Um kamarupa. O kamarupa é um ser que tem o quaternário, mas não é um ser humano, porque não tem a tríade superior. E esse kamarupa, ele pode realmente obsidiar uma pessoa. Agora, veja bem, vamos deixar bem claro, quem faz a obsessão não é o kamarupa em si, mas é a condição vibratória da pessoa. Deixando bem claro, veja, se a pessoa vibra num plano inferior, ela atrai kamarupas. Vamos deixar bem claro? Se ela vibra num plano inferior, ela atrai kamarupas. Se ela vibra num plano superior, o kamarupa não se aproxima dela porque a vibração não bate. Não é verdade? Então, a gente pode dizer que, num processo de desobsessão, como os espíritas fazem, o processo todo não é afastar o kamarupa simplesmente, é justamente produzir transformações internas no ser humano, né? Através das orações, através da mentalização de seres superiores, através da prática de atitudes humanísticas, espiritualistas, através do autoconhecimento, na verdade. Então, aí entra o estudo do Evangelho, isso o Espiritismo usa, o estudo do Evangelho, a vida de Jesus Cristo, tudo isso vai produzindo modificações no ser humano, então vai produzindo alterações no seu processo, no seu plano vibracional, e os kamarupas saem fora, não conseguem.
se aproximar. De tudo, olha, a lei básica do universo. Existe uma lei básica no universo que diz assim: os semelhantes se atraem. Isso é básico no universo. Os semelhantes se atraem. Aquilo que não é semelhante não se atrai. Então, se a pessoa vibra numa vibração baixa de ódio, de rancor, de falta de amor pelos seus semelhantes, etc., e outras atitudes não humanistas, ela vai vibrar num plano inferior e vai atrair camarupas. Então, isso aí esse camarupa só vem perturbar mais ainda a vida da pessoa. Então, então é sempre assim, olha, projeto iniciação, transformação interna. O que resolve tudo é a transformação interna do indivíduo, é a sublimação da sua atitude como ser humano. Então, isso produz um novo ser humano, então ele fica assim, protegido dessas influências malignas. Então, essa é a resposta que eu posso dar de maneira bastante objetiva. Muito bem, professor. E a Renata Monteiro, ela coloca: professor, fala um pouco do processo do Cristo cósmico. Veja bem, o Cristo cósmico relacionado... Quando nós falamos do Cristo cósmico, nós falamos do sexto Senhor. Nós temos o quinto Senhor. Veja bem, o nosso processo evolutivo são 7 senhores. 7 senhores. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tem o quinto Senhor e o sexto Senhor. O quinto Senhor é justamente... Ele tem uma projeção sua. Uma projeção sua que é justamente Lúcifer. Isso. Aí, o processo de antropogênese é um caminho bastante... Nós vamos ainda... Já entramos num determinado momento desse assunto, mas mais para frente nós vamos nos aprofundar mais. Então, o quinto Senhor, isso, produz uma manifestação sua que é Lúcifer. Produziu. Lúcifer está redimido hoje. E o sexto Senhor, ele produz uma manifestação sua que é chamado do Cristo cósmico. Foi justamente essa projeção do sexto que se manifestou através de Jesus, o Cristo. Por isso que é Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo. Jesus, ele sofria em consciência de dois processos de manifestação. Do quinto Senhor e do sexto Senhor. E do quarto Senhor também. Do quarto Senhor também. Do quarto, do quinto e do sexto. Não é verdade? Então, na cruz, estavam 3 senhores. O quarto, o quinto e o sexto. Não é verdade? E Jesus como veículo desses seres. Né? Então, esse é o Cristo cósmico, que dentro do nosso estudo da eubiose, o nosso mestre faz parte do estudo da eubiose, é Aquibel. Isso. Então, esse Cristo cósmico é justamente proveniente de Aquibel, o sexto Senhor. O sexto Senhor. Né? Então, é claro que nós estamos caminhando para um quinto estado de consciência, que é projetado pelo quinto Senhor. Depois, mais tarde, nós passaremos para um sexto estado de consciência, que é justamente Aquibel, né? E depois, mais tarde para um 7º estado de consciência, no final. Né? Finalizando a nossa caminhada através desse Manvantara atual, né? Os 7 dias de Brahma. Então, essa aí, de maneira bastante sintética, o assunto também é muito extenso, é muito sutil, isso, mas é isso que eu podia falar sobre o Cristo cósmico. Tanto que, quando a gente fala de Jesus, a gente não deve falar Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Não é verdade? É Jesus o Cristo. Jesus que serviu de manifestação para esse Cristo cósmico, proveniente do sexto Senhor, Aquibel. Na verdade, chamado Aquibel. Então, é o Cristo cósmico, ou o ungido. Quando diz Jesus, o Cristo é o ungido, aquele que foi ungido pela consciência do Cristo cósmico. Então, é isso aí de maneira bastante sintética, mas em algum momento a gente vai entrar em maiores detalhes a respeito desse estudo, que é um estudo maravilhoso. Ela ainda tem uma dúvida, professor. Então, quem passou na cruz foi o sexto? Não, na cruz estavam todos... Veja bem, eu quero dizer o seguinte. O nosso mestre lançou um desafio. Um desafio não, lançou
uma ideia importante para a humanidade através da eubiose. Ele diz que o maior mistério da humanidade é entender o Gólgota. O maior mistério que a humanidade tem para entender é entender o Gólgota, o processo da crucificação. Porque o processo da crucificação foi um fenômeno cósmico. Tanto que não foi por acaso. Não foi por acaso que aconteceu. Jesus no Monte das Oliveiras, a gente sabe disso. Jesus no Monte das Oliveiras, dentro da sua pertinência evolucional, né? Como não o Cristo, Jesus, Yeshua Ben Pandira, em contato com o Pai Celestial, ele disse: afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas naquele momento ele viu que era necessário a colaboração dele para a execução desse plano cósmico na Terra. Então Jesus disse: então faça-se em mim segundo a sua vontade. Jesus então tornou-se veículo. Ele era veículo do quarto Senhor, do quinto Senhor e do sexto Senhor. Todos estavam na cruz. Todos. Jesus não estava sozinho na cruz. Por isso que é muito... Eu realmente não posso explicar, porque eu não entendo também. Vocês vão falar: você entende o Gólgota? Claro que eu não entendo. Claro que eu não entendo. Espero um dia entender, através do ensinamento. Mas eu confesso que eu não entendo. Porque o nosso mestre... É muito difícil alguém que entenda, né? Mesmo discípulos muito avançados do nosso mestre afirmou que eles não conseguiram entender justamente o mistério do Gólgota, né? Mas, de maneira geral, a gente caminha no sentido de entender. Mas podemos dizer que Jesus, naquele momento, ele estava ali junto com o sexto Senhor, o quinto Senhor e o sétimo Senhor. Não é verdade? Então, isso é muito importante. Tanto que depois, Jesus não morreu na cruz, você sabe? Jesus não morreu na cruz, ele foi tirado vivo da cruz. Então, um outro fato também que faz parte da ciência inicial das idades. Jesus foi tirado vivo da cruz e foi tratado por José de Arimateia, pela sua mãe, por Maria Madalena, né? E Jesus se recuperou dos seus ferimentos que foram muito graves, mas foi para o Oriente, morreu no Oriente, em idade avançada, no Oriente. Né? E agora, ele diz no Evangelho, continuando o que a irmã falou, no Evangelho citado que Jesus ficou 40 dias com os seres humanos depois da sua morte. Então, quem ficou 40 dias foi o Cristo cósmico. Veja bem, Jesus foi para o Oriente, o veículo foi para o Oriente. E quem ficou 40 dias com os discípulos foi justamente a projeção do Cristo cósmico. 40 dias. Até que, no final, ele se despede dos seus discípulos no processo de ascensão. Né? Então, os discípulos dizem que Jesus subiu aos céus, no processo de ascensão. Não é verdade? Então, aí, os 40 dias, quem ficou junto deles foi o Cristo cósmico. Não o Cristo cósmico, a projeção do Cristo cósmico, a projeção do Cristo cósmico que ficou durante 40 dias com os discípulos, ensinando e dando prosseguimento daquele ensinamento para encerrar esse processo da manifestação de Yeshua e do Cristo na face da Terra. Então, isso aí é uma visão geral que nós damos, né, a respeito. Tudo isso baseado, veja bem, baseado em ensinamentos de HPD, de discípulos de HPD que existe na internet, né? Também na internet existe, e ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. E hoje, através dos evangelhos apócrifos, está surgindo muita coisa à tona, né? Muitas coisas estão surgindo através justamente dos estudos feitos através dos evangelhos apócrifos. Então, isso aí é uma resposta bastante sucinta, rápida, que eu faço para a nossa irmã, não é isso? Renata, né? De maneira bastante... Porque o assunto é muito vasto, o assunto é vastíssimo. Muito bom, professor. A Giovana ainda tem uma dúvida sobre Kama-Rupa. São vivos ou mortos? Olha, Kama-Rupa não são seres humanos. Então, o que acontece? Veja, agora vamos mais a fundo. Existe um ser humano aqui, em sete níveis de consciência, inclusive a tríade. Mas ele começa a se comportar de maneira não digna,
começa a cometer crimes hediondos. Ele comete crimes hediondos. Então, o que acontece? A vibração dele fica tão brutal, tão bruta, que a tríade, vibratoriamente, já não tem mais relação, então ela se afasta. Então, fica o quaternário somente, que não é um ser humano. Então, já não é mais um ser humano, é o quaternário. Mas esse quaternário, não sendo um ser humano, ele entra num processo de involução. Ele vai perdendo dimensões. Ele perde a quarta dimensão, a terceira vai para a terceira dimensão, segunda dimensão, primeira dimensão. Ou seja, ele sai do mundo humano, passa para o mundo dos animais, passa para o mundo dos vegetais, depois dos minerais e vai para a Lua. Isso o nosso mestre nos chama de o cone sombrio da Lua. O nosso mestre, esse processo de descida se faz pelo cone sombrio da Lua, que corresponde ao inferno de Dante Alighieri, da Divina Comédia. Dante Alighieri, quando ele falou do inferno, ele fala do cone sombrio da Lua. Perfeito? Exatamente Dante Alighieri, a Divina Comédia. Então, o Kamarupa ele vai perdendo dimensões e até chegar a zero dimensão na Lua. Então, se extingue. Eu vou citar apenas um fato que eu já citei. Jesus expulsou os seres que estavam infestando a consciência de um homem que estava no chão se debatendo. Ele está no Evangelho. Jesus impôs as mãos e saiu dele uma série de seres, um conjunto de seres, que eles se denominaram de legião. Isso está no Evangelho. Eles deram o nome dele de legião. Eram muitos Kamarupas que estavam ali, não sei quantos, mas devia ter uma quantidade considerável de Kamarupas ali infestando a vida hiperfísica daquele ser humano, né? Então, o Evangelho diz que essa legião, esses seres, saíram daqueles seres e se incorporaram em porcos. Isso está no Evangelho. Se incorporaram em porcos, entraram nos corpos de porcos. E os porcos ficaram alucinados, começaram a correr e despencaram no precipício. Isso está no Evangelho. Então, o que aconteceu? Jesus expulsou aqueles Kamarupas que não são seres humanos. Não são mais seres humanos, estão em fase de degeneração dimensional. Então, eles passaram do ser humano para os porcos. E os porcos ficaram alucinados e se jogaram no despenhadeiro abaixo. Isso faz parte do Evangelho. Então, isso aí é um relato da ação de Jesus dando a cura kármica de um ser humano que tinha extinguido o seu karma, expulsando os Kamarupas que estavam infestando o seu centenário. Isso é isso que eu posso falar. De maneira bastante resumida. Olha, muito bom, professor. Olha, o pessoal está se empolgando agora, professor. Eu vou passar essa pergunta por causa do horário. O Márcio Araújo coloca o seguinte: professor, somos influenciados pelo Quinto Senhor em busca da consciência do sexto? Sim, completamente. Então, quem entrar nas neubioses vai estudar os sistemas evolutivos, os mundos internos, né? Existem 3 sistemas aqui no Brasil, né? E existe um 5º sistema, justamente no roncador. E é justamente ali que está relacionado com o Quinto Senhor. O Quinto Senhor está esperando. Que a humanidade evolua o suficiente para que nós nos tornemos veículos da sua consciência. De Quinto Senhor, de Quinto Deus. Isso significa o quê? Estamos caminhando para uma consciência de um 5º sistema evolutivo. Né? Então, é isso que eu posso dizer a esse respeito. Somos influenciados pelo Quinto Senhor. É isso. E esse processo se realiza, essa espera do Quinto Senhor para o atingimento dessa consciência superior, para sermos veículos, ocorre nesse milênio, 1000 anos.
1000 anos. E lá, no quinto, nesse lugar que eu falei do Roncador, está justamente a consciência do quinto senhor e Lúcifer também lá. Redimido está presente lá. Né? Então, é por isso que no Evangelho, né, no Apocalipse, João diz que Satanás ficaria aprisionado durante 1000 anos. Então, diz assim. Então, significa que a consciência do quinto, e através de Lúcifer, está no quinto sistema, no Roncador, esperando, somos sistema geográfico, no quinto sistema geográfico, esperando que a humanidade desenvolva a sua capacidade para se tornar veículos da quinta consciência. Tanto que, já disse, né, o professor afirmou, que no ano 2005, a Agartha virá para a face da Terra. Então, isso indica que a humanidade já estará a caminho do despertar de uma quinta consciência, que é justamente o segundo trono, a mãe divina. Isso, a mãe divina. Então, nós somos... como que nós somos influenciados pelo quinto senhor? Através dos ensinamentos, através dos mestres. Não é verdade? Os ensinamentos vêm através do quinto, mas nós temos que evoluir a tal ponto que nós sejamos veículos da consciência dele na face da Terra. Isso. Veículo do quê? Da Mãe Divina, do segundo trono. Então, essa, de maneira bastante sintética, eu só posso falar a esse respeito. Professor, muito bom. O programa de hoje foi excelente, sempre é excelente, né, professor? A gente fica com aquela vontade de querer saber mais. Em função do horário, a gente vai ter que fechar e encerrar. Quando tiver a programação das rodas de conversa do ano 2023, eu vou avisando antes para vocês, tá? Até agora, ainda estamos em férias com relação às rodas de conversa de terça-feira. Professor, foi excelente estar aqui hoje com o senhor, muita coisa, muita informação legal, e eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom final de sábado, bom final de semana e até sábado que vem no nosso próximo encontro. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí. Bom sábado para todo mundo que esteve conosco aqui até o momento. Alguma pergunta que eventualmente não foi respondida por conta do horário, deixa aqui no vídeo. Pode entrar depois aí no canal, coloca aqui embaixo, tem o espaço, né, para comentário. Pode deixar por escrito. Professor, a gente vai ler depois, o professor vai fazer a leitura e a gente responde aí no próximo programa sem falta, tá bom? Então, é isso. Bom sábado para todo mundo. Boa noite, uma ótima semana. Boa noite, professor. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes. E estaremos aqui novamente no dia 21 de janeiro, né? Sábado. E para todos, muito obrigado. Foi uma honra, uma felicidade muito grande estarmos reunidos com todos os irmãos. E luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus. Até sábado.